Estamos aqui de volta com mais uma edição do nosso programa Despertar. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, nos conforta, nos traz aí excelentes reflexões, né? E também é muito bom estar aqui conversando com o Guto, né? O Guto Campos, mais uma vez aqui conosco, trazendo mais um assunto que é vício e virtude, né? Então, Guto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Despertar. Olá, Joe, todos que nos assistem. Muito bom estarmos juntos e que possa ser aí um momento de bastante reflexão. Tá certo, pessoal. Você acompanha o nosso programa através da TV Prevê, mas todo o nosso conteúdo aqui que passa na TV Prevê, aliás, todos os programas do Centro Espírita Amor e Caridade, ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, né? Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru. Você pesquisa aí Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru no YouTube, você encontra o nosso canal. Programa Despertar, programa Pinga Fogo, as palestras, né? Então toda a nossa programação está lá, certo? A gente produz aí semanalmente bastante material e fica lá disponível para todos poderem assistir novamente, estudar e tudo mais, tá bom? Hoje temos aqui então o assunto vício e virtude. Eu acho que a gente pode até dividir em duas partes aí, né, Guto? Falando primeiro sobre o vício, né? A gente nota que o vício talvez seja a maior dificuldade assim da humanidade. Eu não sei. Me parece que o vício ele pega a gente muito facilmente. Ainda mais quando a gente está com algum problema e quer buscar fugir daquilo de uma forma que nos faça esquecer, que seja momentaneamente. Realmente estamos num momento bastante vicioso da humanidade, né? E isso pode estar denotando uma sobrecarga, né, sentimental nas pessoas, né? Uma dificuldade em lidar com tudo que está acontecendo. Mas o Espiritismo, ele traz uma visão bem interessante sobre vício e virtude, né? Na verdade, coloca ambos como duas variações, né? Como variações de uma mesma expressão do espírito, né? E aí, por que uma é mais fácil e por que outra dá um pouco mais de trabalho, né? Então, assim, primeiramente, nós temos que olhar da onde vem tudo isso, né? Há em nós, enquanto filhos de Deus, enquanto seres vivos, uma vida que flui. Tá? Então há uma fluidez de vida o tempo inteiro, né? No ser humano está muito relacionado ao pensar, né? É uma conquista da fase humana o pensamento contínuo. Tá? Então, diferente dos reinos inferiores, no reino humano a gente tem a expressão contínua do pensamento. Ainda que a gente não tome consciência de todos os pensamentos, mas o tempo inteiro estamos pensando. É a nossa forma contínua de cocriar com Deus. Sim. Tá? E uma expressão do fato de sermos deuses também. Tá? O que ocorre? Essa fluidez de vida, né, ela pode ou não ser direcionada por nós, tá? Conscientemente, de forma conscientemente. Quando não usamos da nossa vontade, ela flui através de automatismos. Tá? Então, se nós olharmos, por exemplo, um animal, o animal ele tem pouca racionalidade, uma racionalidade muito limitada, se é que podemos até chamar de racionalidade, mas é muito voltada à subsistência e é fragmentada. Tá? O tempo inteiro ele se move em bando, ele está sempre ali se movendo em bando, reagindo mecanicamente a estímulos. Tá? Se você pegar num reino inferior ainda, por exemplo, no reino vegetal, já não tem muitas dessas expressões. Ou seja, a expressão contínua de uma flor, por exemplo, é a alimentação dos recursos do solo e a troca com a luz, por exemplo, né, no caso da fotossíntese, entre outras coisas. Para o ser humano, isso ganha uma complexidade muito maior, né? Então, isso faz com que flua continuamente de nós vida inteligente, consciente ou não consciente. Meio complicado, né? Mas é assim que funciona.
O tempo inteiro estamos produzindo algo para o meio. E o que acontece? Quando nós não tomamos a rédea dessa produção contínua nossa, ela entra num movimento repetitivo, como em todos os reinos da natureza, porque precisa sustentar a vida. Sim. Então, quando entra nesse movimento repetitivo, é um movimento que a gente chama de movimento vicioso, porque ele se repete ciclicamente. Quando eu me esforço, quando eu ponho a mínima vontade para fazer algo diferente do que é repetitivo, eu entro num movimento de desviciação, né? Que se aproxima, se direciona ao bem, que normalmente é isso que ocorre, você tem então um processo de virtude, tá? Ou seja, a virtude é tudo aquilo que nos afasta do movimento repetitivo e nos leva para um movimento consciente de agirmos em direção à verdade, à lei divina ou ao bem. Tá? Então a síntese aí do conhecimento de vício e virtude está aí. Né? Mas os dois termos, tanto vício quanto virtude, eles se popularizaram muito, né? Então a gente acaba misturando muito, né? Trazendo muitas coisas, porque a pessoa lá, ela fraqueja ali no seu controle, ela assume um vício, por exemplo, né, em qualquer elemento químico aí que use. E me parece que isso é mais fácil, né? Sim. A gente passa o tempo todo tentando trabalhar a virtude, estudando, se esforçando e parece que em um pequeno estalo, uma pequena coisa que dá errado, a gente já perde o caminho e vai para isso. Por quê? Porque a gente cede à vontade, a gente deixa de usar a vontade, não cede à vontade, deixa de usar a vontade, né? E aí, deixando de usar a vontade, a vida entra no movimento repetitivo. Então, é mais automático, mais natural que a gente caia no vício. E se a gente encontra algum mecanismo fora da gente, como um químico, né, um produto químico, um aparelho, né, como um celular, por exemplo, aquilo passa a ser o instrumento do nosso movimento vicioso. E aí, então, a gente passa a se acostumar a expressar o nosso vício nisso. Seja numa bebida alcoólica, numa alimentação excessiva, num cigarro, numa droga ilícita e tudo mais. Perfeito. A gente vai para um pequeno apoio cultural. Em alguns segundinhos a gente volta aqui então falando sobre vícios e virtudes. Um assunto aí que eu acho que faz muito parte do nosso dia a dia, né? Dia a dia de todos nós. Voltamos já. Você acompanha aqui o programa Despertar. Estamos no segundo bloco aqui do nosso programa de hoje. Quem está conosco é o Guto mais uma vez, trazendo aí mais um assunto interessante, que é vício e virtude, né? Como ele mesmo disse, é um assunto muito conhecido, mas eu acho que dá para explorar muito isso de uma forma um pouco diferente, né, Guto? O Guto sempre traz aqui boas ideias para a gente, mas eu gostaria de explorar um pouco mais essa parte do... por que é mais fácil de sermos viciosos, né? Por que isso é tão fácil? Como eu disse no bloco anterior, a gente de repente estuda, se empenha, vai no caminho de uma moral mais elevada e de repente qualquer coisinha que acontece na nossa vida a gente cai no vício. É muito mais fácil, a porta parece que é muito mais aberta, né? Legal. Eu acho que a gente pode olhar pelo menos por 3 pontos diferentes aí, tá? O primeiro ponto é o fato de nós estarmos fortemente vinculados à matéria, né? A matéria por si só, né, a matéria que compõe o nosso corpo, nós enquanto espíritos que somos, né, estamos temporariamente vinculados a uma forma física de expressão, que é o corpo,
né? O corpo ele tem uma vibração, a matéria tem uma vibração muito menor. Né? Então ela está o tempo inteiro nos puxando para menor vibração. Sim. Né? Exigindo que nós, o tempo inteiro, nos esforcemos para sermos melhores, para sermos mais livres. Exigindo um esforço maior. Exato. Então, talvez parece que isso é meio que proposital, né? Exatamente, né? É a academia do espírito. É a academia do espírito, né? É a escola do espírito, é a academia do espírito no sentido de que eu tenho que dioturnamente trabalhar para vencer a matéria. Tá? Realmente é proposital mesmo, faz parte, é um mecanismo da evolução. Né? O espírito transcender a matéria, porque essa é a lei, né? Essa é a necessidade. Então, eu sempre vou precisar empreender esforço, né, para me libertar, para me sentir mais livre. Então, esse é o primeiro aspecto. Né? Um segundo aspecto relacionado a uma necessidade de alimentação. Aí não vamos falar, não precisamos focar na questão da alimentação do corpo necessariamente, mas da percepção do espírito, né? Do alimento que a gente recebe do mundo, dos estímulos, da forma como a gente valoriza esses estímulos. Essa seria a alimentação, né? Que a gente está tratando aqui. Nesse aspecto da alimentação, a gente também tem as necessidades nossas, né? Assim como o corpo pede água, o corpo pede comida, né? A alma pede estímulos, a alma pede vibrações, tá? E aí o que acontece? Pegando o que a gente conversou no bloco anterior, eu tenho uma necessidade de alimentar-me e um movimento contínuo, né, enquanto ser humano que estou, né? Um pensamento contínuo, uma expressão contínua. Se eu deixo de dominar essa energia, esse fluxo de vida, ele entra automaticamente na repetição. E aí então eu tenho a repetição acontecendo, me alimentando de alguma forma, né? E aí eu encontro algum instrumento para facilitar essa minha alimentação. Por exemplo, hoje está muito em moda o celular, né? A gente ser viciado ali em se alimentar de informações rápidas, né? Ou a pessoa tem ali uma carência por alguma crise que viveu aí e ela é viciada em se alimentar de comida, né? Ou o outro encontrou ali no cigarro, né, uma compensação psicológica para alguma coisa que ele sente. Então, nessa questão, juntando a tendência que a gente tem de entrar em movimentos viciosos e os prazeres temporais que esses estímulos, né, esses instrumentos de vício nos causam, é muito mais fácil, então, porque a gente busca o prazer de alguma forma, né? É da natureza a gente buscar esse prazer, né? Então, a gente é muito mais prazeroso a gente ser vicioso, né? É muito mais prazeroso, como vemos falando, muito mais fácil, né? Muito mais fácil, né? É só não fazer tanto esforço, né? É só deixar de fazer o esforço, né? E me parece que cada dia que passa, chegando a tecnologia, me parece que essa armadilha vem chegando cada vez mais forte, né? Como você disse aí do celular, dos estímulos, né, de vídeos pequenos, microestímulos, que isso foi descoberto que isso vicia a gente, né? A gente quer ficar ali o tempo todo com aqueles microestímulos e não consegue sair daquilo, né? Exato. É interessante, né, que nós estamos com essa crise nesse momento. Mas se nós pegarmos os antigos aparelhos de televisão, eles emitem um sinal luminoso que é abaixo, a frequência abaixo do que da possibilidade do nosso olho interpretar. Isso faz com que, inconscientemente, a gente fique tentando o foco para tentar resolver esse gap, essa crise, né? Essa dificuldade visual em captar ali. Né? Então, isso faz com que instintivamente a gente se prenda à tela. Né? Então, isso não é de agora.
O que acontece é que agora a gente tem um conteúdo mais diversificado. A gente está viciado em conteúdos, em informações rápidas, né? Qual é o mal de todo vício? O excesso. Né? Quer ver um outro exemplo bem interessante no excesso? Olha, o indivíduo, ele gosta de dormir, né? E aí ele fala, estou cansado, eu vou descansar. Ok, o processo de descansar é necessário, né? Então ele não está errado, é necessário, nós temos que cumprir. Só que passou do movimento do descanso, eu deveria já voltar à minha rotina de trabalho, né, de atuação na vida. E aí o que acontece? O indivíduo fala, não, eu quero continuar dormindo, certo? Então o vício dele, o problema dele não é o cansaço, o problema dele está em relação à realidade, ao contato com a realidade. E se a gente for ver, muitos dos vícios têm como causa essa dificuldade de interagir com a realidade. A gente perde o domínio sobre a nossa soberania frente à realidade, então a gente acaba sendo explorado demais pela realidade, tá? E cuidado aí para não se tornar vítima, inclusive vitimismo é um vício. É um vício. Tá? Com cuidado para não se tornar vítima, porém a vítima, né, de alguma forma a gente acaba se subjugando à realidade, isso nos cansa excessivamente. E aí a gente acaba usando os instrumentos de repetição para nos anestesiar um pouco desse contato com a realidade, que era o terceiro aspecto que a gente ia falar, né? Dessa questão psicológica, do enfrentamento da realidade. Né? Quando a gente tem ali uma estrutura psicológica que nos faz coexistir na sociedade. É o ego. Tá? É o ego. O ego é esse instrumento da nossa interação com a realidade. Quando a gente usa de forma excessiva para um lado ou para o outro aí, o ego ele acaba se desestruturando, ele acaba nos desestruturando também. Os termos talvez não sejam aí os mais adequados, mas ele acaba gerando um peso para mim maior do que eu poderia aguentar. Tá? Aí Joana de Ângeles, ela vem trabalhar esse assunto assim, por meio das mãos do Divaldo Pereira Franco, de forma muito grandiosa, né? A gente passa a não ter força para enfrentar a realidade, mas porque a gente assumiu compromissos mesmo. E aí, então, a gente começa a ter escapes viciosos, né? A gente para de assumir o controle que a gente pensa que tem da realidade, e isso entra num movimento, né, vicioso. E aí, qual o caminho para isso? A busca da virtude. Né? Então, quando a gente vê as religiões nos chamando para a prática do bem, né, não é apenas por pensar que está agradando a Deus como se agrada um ser humano, mas porque nos ajuda a sair do movimento vicioso. Né? Perfeito. Falamos até agora bastante, né, sobre a parte dos vícios, né? Eu acho que no próximo bloco a gente pode trazer então essa parte da virtude para a gente encerrar então o programa de hoje. Okay. A gente vai para um pequeno apoio cultural, nós voltamos em alguns segundinhos.
Você acompanha o programa Despertar, aqui o assunto vício e virtude, e o Guto Campos vem trazendo esse assunto pra gente. E agora nesse bloco a gente vai falar então sobre a parte da virtude, né? Então você aí agora pega aí um papel, uma caneta, anote aí, porque o Guto vai passar uma fórmula pra gente, passo a passo, de como ser mais virtuoso, né? Brincadeiras à parte, né, Guto? Mas assim, a gente vê que a gente vive com uma frente de dificuldades, né? E nos bastidores aqui a gente até conversou que parece que está cada vez um pouco mais difícil, né? Não está mais fácil, está ficando um pouco mais difícil. Então como é que a gente consegue buscar a virtude com essa frente de dificuldades que a gente tem hoje em dia? Essa brincadeira que você fez no começo, né, de vamos pegar a fórmula que resolve todo o mal do mundo, né? Passo 1, passo 2, é um vício. É um vício também. Pior que né, cara? A gente fica sempre... É um vício de conseguirmos a conquista sem esforços. Sem esforços. Né? Ou seja, espera alguém trazer a solução pronta, né? E a gente sempre brinca, né? A ideia de Papai Noel continua firme e forte aí nos adultos, né? Sempre esperando que o governo, que Deus resolva, né? De forma mágica essa nossa dificuldade. Talvez essa parte do governo seja a mais recente, né? A gente fica idolatrando um cara lá que vai salvar, no nosso caso, o Brasil, né? Nossa, não, esse não deu certo. Agora o próximo salvador da pátria vai ser aquele. Exato. E nada muda. Não é isso, né? Não é esse o caminho, né? E o que ocorre, né? Se nós olharmos lá na Roma Antiga, nós vamos perceber que o conceito de virtude lá já era trabalhado, né, dentro do horizonte deles ali. Então, quem que eram as pessoas virtuosas? Eram as pessoas que se sobressaíam nos esportes romanos, né? Então você tinha lá as corridas de bigas, né? Tinha as lutas. Então aqueles que saíam vitoriosos ganhavam aquela coroa, né? Os louros ali da vitória, né? É verdade. E esses eram os virtuosos, né? Também eram os virtuosos, muitas vezes, os que se sobressaíam na inteligência, na razão, né? Então, que traziam ali novas ideias, né? Instruíam as pessoas, né? Agora, o interessante é que sempre essas pessoas foram tidas como pontos fora da curva, né? Usando os termos que a gente usa, né, hoje em dia, que são pessoas abençoadas por Deus, né? Que são pessoas que Deus deu mais condições para ela do que para os outros. Essa é um equívoco religioso, filosófico absurdo que a gente, né, tem como crença, né? Como se Deus tivesse predileção por alguém, como se Deus desse a um o que não daria a outro, e isso não tem a ver, né? Não é verdade, né? O que ocorre é que indivíduos se desenvolvem, né? Escolhem um caminho em determinada fase da sua vida, em determinada encarnação da sua existência, escolhe algo que precisa ali para o seu desenvolvimento, ou que deseja para o seu desenvolvimento, e investe naquilo, né? E aí quando ela investe e começa a ter os frutos desse investimento, é uma pessoa que começa então a colher frutos. Só que quem chega de fora e só vê ela colhendo os frutos, não olha toda a construção histórica, né? Todo o esforço que essa pessoa precisou para deixar os movimentos viciosos naturais da vida e começou a se aproximar de aspectos da verdade, da lei, da natureza, né? Que a levaram ao sucesso, né? Então, você tem aí pessoas que alcançaram o sucesso, alguns aspectos do sucesso, tá? Diga-se de passagem, né? E que vem falar pra gente, olha, é possível, vá também por esse caminho porque é possível, escolha o caminho que você queira e invista nele. Usa toda a sua energia, ou boa parte da sua boa energia, em fazer o bem. Me lembro, alguns anos atrás, tive um professor que falou o seguinte, olha, você quer ser uma pessoa que performa bem na sua vida? Ou seja, que tem bons resultados?
Claro que quero. Então você faz o seguinte, olha, você pega a sua semana de domingo a sábado, né, por exemplo, e traça uma linha perpendicular ali. Na verdade, de cima para baixo também. E aí você faz o seguinte, nas primeiras horas, nos primeiros dias da semana, você foca em coisas boas, em coisas que você vai fazer, que você sabe que são muito importantes para você ou para o mundo. E investe pesado nisso. Nos últimos dias da semana e nas últimas horas da semana, você investe em refletir sobre isso, em atividades repetitivas, em descanso, tá? E em planejamento. Por que disso? Porque é a hora que você vai estar com a sua energia mais em alta. Então, é melhor você planejar para agir conscientemente com mais energia no começo das coisas. Não tem até uma coisa que a gente vê nas revelações, né? Primeiro trabalha, depois descansa, né? É óbvio isso. Então, assim, é uma receitinha? Isso não. Na verdade, é um princípio lógico, né? Usa a sua energia para fazer uma construção de um entendimento novo, de uma vida nova, de uma ação nova nas primeiras horas do dia, ou nas primeiras horas da semana, ou nos primeiros dias do ano, né? Ou nas primeiras horas de um projeto, porque você vai estar com mais energia, mais foco, mais sede de fazer aquilo, fazer diferente. Então você tende a ser mais virtuoso. Ah, mas a virtude não é só fazer o bem? Quem disse que isso não é fazer o bem? Quem disse que se esforçar para fazer algo novo, algo de melhor para o mundo, não é o bem? Né? Cuidado para não criar aquela visão romântica de que o virtuoso é o anjinho, né? Vamos pegar o próprio, né? No movimento espírita a gente tem o Chico Xavier, por exemplo, na católica a gente tem os santos, né? Na evangélica a gente tem os pastores, que são escolhidos de Deus. Não, todos nós somos escolhidos de Deus, né? Acontece que esses indivíduos destinaram horas, vidas, energias da sua vida para fazer algo novo, algo melhor. E hoje eles estão colhendo alguns frutos disso. E o que eles têm que deixar de estímulo para a gente? Temos que fazer igual. Esse é o movimento de virtude. Se eu não me posicionar dessa forma, eu vou ficar esperando Papai Noel, Chico Xavier, anjo tal, pastor tal resolver a minha vida, presidente tal. Acho que esse é o maior problema, né? Ficar esperando alguém resolver isso pra gente. E não assumir uma postura consciente, né, da minha transformação, da transformação da minha vida. Chegamos ao final aqui do nosso programa Despertar. Guto, agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo boas reflexões. Eu agradeço e desejo aí felicidade a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa Despertar.